É bem provável que você já tenha enfrentado algumas doenças de plantas, seja em suas orquídeas ou em qualquer outra, pois infelizmente é um problema muito comum. No entanto, você sabe por que as doenças ocorrem? Não sei, não sei. Por qual motivo, mesmo tomando vários cuidados, as plantas ainda contraem doenças? Nesse vídeo eu vou te explicar isso e muito mais. E já sabe, enquanto eu passo a vinheta, já deixa o seu like e se ainda não for inscrito, inscreva-se. E ao final do vídeo eu darei algumas dicas de como evitar doenças em suas plantas. Antes de tudo, eu preciso nivelar todo mundo. E para isso eu preciso explicar a visão agronômica do que seja uma doença de planta. Basicamente, doenças de planta são vários processos que ocorrem dentro dela, que as prejudicam de forma constante, causado por algum micro-organismo, o chamado patógeno, ou algum fator ambiental, resultando em sintomas específicos, como a clorose, a necrose, podridão, murcha, manchas e algumas outras. Vocês podem estranhar o nome clorose. Então, de forma bem simplificada, na clorose as folhas ficam com uma cor diferente da normal. A cor é amarelada ou um verde pálido, como podem ver nas fotos que estão aparecendo no vídeo. Plantas doentes apresentam algum desses sintomas citados. E todas as vezes que eu disser a palavra patógeno, entendam como se fosse o micro-organismo causador da doença. A bactéria, o fungo, o vírus. Tudo certo até aí, né, gente? Todo mundo entendeu essa parte? Se todo mundo entendeu, eu vou continuar a explicação. Doenças de plantas ocorrem devido à interação de três fatores: o ambiente, o patógeno e o hospedeiro, que é a planta. Eles formam o famoso triângulo de doença. Se um desses vértices do triângulo é controlado, qualquer um deles, a planta não terá doenças. Resumidamente, para haver uma doença, é necessário que o ambiente seja favorável à sobrevivência do patógeno, que o hospedeiro, a planta, seja suscetível a esse patógeno e que exista um patógeno na área capaz de causar a doença. Você pode ter a planta e o fungo, mas se o ambiente não for favorável, o fungo não irá infectar a planta. Ou você pode ter a planta, o hospedeiro, ou o ambiente pode ser favorável e não ter o patógeno na área. Nesse caso também não haverá infecção. Vamos falar um pouco sobre cada um desses vértices separadamente? O que será dito não servirá apenas para orquídeas, mas para todas as plantas. O primeiro é o vértice do hospedeiro. É meio lógico, mas se não tiver hospedeiro, não haverá doença. Não é qualquer planta que o micro-organismo pode infectar. Pense nisso como se a planta fosse uma fechadura e o micro-organismo a chave. Se a chave não couber na fechadura, ou seja, se o micro-organismo maléfico não conseguir se ligar a determinado hospedeiro com a determinada planta, não haverá doença. Ele vai procurar outra planta. Ou seja, a planta tem que ser suscetível a determinada doença, a determinado micro-organismo. Por causa disso, existem doenças que infectam algumas plantas, mas não infectam outras. Uma planta bem nutrida torna-se mais resistente aos patógenos. Portanto, um bom cultivo é fator fundamental para o controle de doenças. Há doenças que se aproveitam do desbalanceamento nutricional para infectar a planta, principalmente se a pessoa utilizar uma adubação nitrogenada em excesso, ou seja, uma adubação com muito nitrogênio. Por esse motivo, eu não recomendo a aplicação da ureia ou qualquer outro produto à base de nitrogênio nas orquídeas. Recomendo sempre que utilizem adubos formulados especificamente para elas. Há alguns produtos naturais ou sintéticos que conferem proteção ou imunização às plantas. São muito importantes para evitar o aparecimento de doenças.
O segundo vértice é o patógeno. Pode-se controlar esse vértice do triângulo apenas utilizando medidas de controle, como a medida de proteção, que nada mais é do que a utilização de produtos químicos, sejam eles aplicados diretamente nas plantas ou nos transmissores da doença. E a medida de terapia. Orquidófilos utilizam muito esse método, que consiste na cura de infecções que já ocorreram. Pode-se citar a retirada das partes afetadas, tratamentos térmicos e o uso de produtos químicos capazes de curar as infecções. Há um produto alternativo que atua simultaneamente como medida de proteção e terapia, que é a cauda viçosa. Quem quiser saber mais sobre essa cauda, acesse o artigo do meu site clicando no i, no canto superior direito ou no link na descrição do vídeo. O terceiro vértice é o ambiente. No campo, esse é um componente impossível de controlar, mas para quem tem plantas em casa ou em estufas, isso pode ser feito. A temperatura é um dos fatores determinantes para a ocorrência e desenvolvimento de doenças. Influencia diretamente na sobrevivência do micro-organismo, na pré-infecção, na germinação dos esporos fúngicos e infecções, nos sintomas, entre outros. E a umidade, que é outro fator muito importante, seja a umidade da chuva, do orvalho, vapor ou a água da irrigação. A umidade é indispensável para a germinação dos esporos fúngicos, ativação de bactérias, dispersão de patógenos e aumento da maciez do hospedeiro, tornando a infecção mais fácil. Pessoal, diagnosticar doenças de plantas não é tarefa fácil. O mesmo patógeno, por exemplo, pode causar vários sintomas diferentes. Algumas pessoas vendem a ideia de que passar um produto natural para o combate de uma determinada doença funcionará para todas as outras. E isso não é verdade. O leite, por exemplo, pode ser eficaz contra o oídio, mas não para outros diversos fungos. Então, o que fazer para evitar essas doenças? Há algumas práticas que você pode implementar para que as doenças passem longe de suas plantas. Você deve evitar danos nas orquídeas, porque através dos danos, os micro-organismos podem infectar suas plantas facilmente. Por isso, muito cuidado ao replantar suas orquídeas. Ao fazer qualquer corte, é indispensável o uso da canela em pó. Eliminar as partes de plantas infectadas, através desse passo, você evita a disseminação das doenças. Algumas doenças em orquídeas não possuem uma cura efetiva. Uma dessas doenças é a murcha do fusário. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Quem quiser, é só dar uma conferida. Outra dica é estudar o melhor horário e a frequência da irrigação, visando o correto manejo da umidade. Eu ainda quero fazer um vídeo só sobre esse assunto aqui no canal, então me aguarde. Ter uma correta drenagem onde as plantas estão plantadas, saber o melhor local para cultivar as plantas em relação à temperatura e à luz. E a última dica é saber o melhor local para cultivar as plantas em relação à temperatura e à luminosidade. Essas foram algumas das dicas para evitar a ocorrência de doenças em suas plantas. Com esse vídeo você aprendeu que as doenças ocorrem devido à integração dos fatores ambiente, patógeno e hospedeiro. Ao quebrar um desses fatores, você conseguirá com sucesso evitar as doenças. Os produtos alternativos são capazes de controlar algumas doenças, mas não todas. Por isso, não acredite que eles resolverão todos os problemas. E através desse vídeo você também viu que técnicas simples podem ser usadas para diminuir a incidência de doenças, como evitar os danos nas plantas, controlar insetos que podem transmitir e retransmitir doenças, eliminação das partes afetadas, entre outras coisas já citadas. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.